quer te falar algo sobre aquilo que foi tocado. Ele é que puxou essa ficha e ele quer que você se mantenha ali. Ele vai falar algo sobre aquilo. Então pare. Você não tem que seguir com a oração elaborada. A sua oração não tem que ter princípio, meio e fim, não é? Quando você relaciona com a sua esposa, é assim? Sua conversa com a sua esposa, todos os momentos tem princípio, meio e fim? É uma relação, uma troca de comunicação, de sentimentos, de partilha. Por que não é assim com o nosso Deus Pai? Então, oração é uma vida Ou de seja, a gente se relaciona com o filho, com a mulher, com o marido, até com o cachorro, mas a gente não se relaciona com o Espírito Santo. Porque quando a gente vai para o Espírito Santo, tem alguns que pegam o papel ou memorizaram e fica repetindo as coisas. Religioso. Fica mostrando sabedoria para Deus. Quando Deus sabe cada pensamento no teu coração, sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 minutos. Sabe o que aconteceu, o que você pensou, o que você vai pensar? E você não quer ser guiado por ele? É porque você adora esse mundo mesmo, hein? Esse mundo deve ser muito bom para você. Para mim deixou de ser. Mas já foi para mim. Por isso que eu estou falando aqui. Estou falando do meu podre. Imaginando, pelo que eu estudo na Bíblia, que é de todos nós. O problema é que ficar um julgando o outro, que é coisa do mundo. Porque espiritualmente a gente não julga o outro, porque a gente é pior que o outro. relação com Deus. Agora, estamos concluindo. Terceiro elemento, de imenso valor. Aprender a orar as Escrituras. Meus amados irmãos, orar as Escrituras é uma das coisas mais lindas que nós podemos fazer. Porque quando nós usamos nosso, mas quando você se coloca na solitude, com algo que o Senhor destacou no seu coração, da palavra, e você vai orar as Escrituras, então você está orando a palavra de Deus. Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele amplia o significado, a profundidade espiritual daquilo que você está orando. Você sabe que santos do passado entenderam que isso era uma verdadeira prática, não sabe? Não sabe? Sim. Orar as Escrituras. Por isso eles enfatizavam tanto o fato de encher, de tocar no seu coração a palavra. Que, aliás, não foram eles, é o que a Bíblia ensina. Habite ricamente, ricamente, não é em conta-gotas, não é uma porçãozinha aqui, outra porçãozinha ali. É habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa é a função da academia. Treinar a vida espiritual, falar constantemente de Cristo. Veja as atividades da academia. Temos lives de quinta, sexta e sábado às 19 horas. Lives de sábado e domingo às 10 horas. Todas essas de 1 hora. E todos os dias, das 6 às 6h30, um pouquinho antes das 6 eu começo. O quê? Falando de Cristo. Na gestão da empresa, na gestão da vida, gestão cristã verdadeira, baseada na palavra. Cristo. Cristo tem que ser o cabeça do cristão. Ser cristão é um pequeno Cristo que habita no nosso coração. Experiência para aplicar mais uma, que visitamos várias vezes. Quando a Revolução Comunista atingiu o país, como em qualquer outro lugar, acabaram-se os locais de reunião. E eles só permitiram que os locais de reunião cristãos prosseguissem se aqueles líderes se submetessem aos ensinos comunistas. Então, alguns lugares prosseguiram, desde que a mensagem fosse coerente com o ensino comunista. Imagine isso. Então, alguns líderes, pastores, aceitaram isso. E algumas assembleias continuaram então abertas. Então, aí vem o Senhor. O Senhor agiu dentro de uma universidade, levantando ali uma irmã e sua mãe. Sua mãe abrindo a sua casa e aquela irmãzinha, uma universitária na época. E
o evangelho começou a ser pregado discretamente dentro daquela universidade. A tal ponto que um próprio professor, membro do Partido Comunista, creu no Senhor. E esses irmãos começaram a se reunir ali e hoje, apenas em uma cidade e a sua regiãozinha menor, a micro-região, estão em torno de 3.000 irmãos se reunindo em mais de 150 casas naquela ilha. Amém. E o ponto que eu queria chegar é o seguinte: quando a história estava mais lá atrás, eles não tinham Bíblias. Todas as Bíblias foram construídas. Afinal, esse é um desejo que eu tenho, que através desse processo da academia, que você aí onde você esteja, a gente comece a aglutinar pessoas. Aqui também, onde eu estou, aglutinar pessoas. E que fisicamente a gente faça isso. Que são as assembleias que estaríamos criando. Mas só que eu tenho ainda uma coisa mais fantástica. No ambiente de trabalho, eu lido com o grupo como se tivesse numa assembleia da Igreja de Cristo. Esse faz parte do projeto pioneiro, único e inusitado que nos referimos quando falamos da Academia Diniz. Toda a minha orientação para os nossos parceiros é nesse sentido. É sempre destacando a vida espiritual. Mas precisou 35 anos, dando murro em ponta de faca, para começar agora esse processo. E como eu disse, é difícil. E você quer explicar. Aí o demônio me pega, querendo explicar. Como que eu vou explicar para quem não quer ouvir? E eu sou tolo. Por sinal, a Bíblia fala em pérolas aos porcos. Pérola aos porcos. O pior é aquele que oferece a pérola, que os porcos não sabem da pérola. O pior é aquele que quer explicar. O que não ouve, ele não quer ouvir. Eu vou dizer uma coisa. Que esse que não ouve, Deus está tratando dele. Para ele ter alguma circunstância de vida, para que nessa circunstância de vida a pessoa vai procurar não um médico, não um psiquiatra, psicólogo, não um dinheiro emprestado, mas vai procurar Deus. Eu também errei emprestando dinheiro. Não se empresta. Porque se Deus deixa a pessoa faltar com a saúde, com qualquer coisa, com a morada, passa frio, não ter um automóvel para se locomover, sei lá. É porque essa pessoa tem que procurar Deus. Como eu vou lá, eu emprestar, eu resolver o problema? É a pessoa que tem que resolver. Agora, se o Espírito Santo falar, dá para ela, eu dou. Então, de alguma maneira, uma Bíblia foi encontrada. Sabe o que eles fizeram? Partiram a Bíblia em pedaços e distribuíram entre os jovens. E cada um deles ia memorizar uma parte dela. Porque se eles perdessem essa Bíblia, se ela fosse confiscada, ela estaria dentro deles. Então, sabe o que eles faziam? Jovens, eles se reuniam nos trilhos de trem, porque é o lugar mais escuro daquele país, que é pouco iluminado, aliás. Então, eles iam para esses trilhos de trem. Nessa cidade, inclusive, tem uma linha férrea. E eles iam para lá à noite, para estarem bem escondidos, e eles iam compartilhar, recitar, ouvir e falar as Escrituras.
meus amados irmãos, nós não sabemos. Mas poderão vir dias que nós não mais teremos esse livro nas nossas mãos. Mas se ele está em nosso coração, ninguém pode tirar de nós. Nós É o continuaremos a Espírito nos Santo. alimentar dessas palavras. Então, que o Senhor nos estimule, que o Senhor nos encoraje a orar, a estocarmos as Escrituras no nosso coração e orarmos as Escrituras. Então, olhe que texto lindo que o irmão escreveu sobre orar as Escrituras. Preste atenção, por favor. Quando, por exemplo, passamos 20 minutos sentados na presença de Deus com as palavras, dois pontos. O Senhor é meu somente. E tudo isso. O Senhor é o meu pastor. Quando nós passamos 20 minutos sentados na presença de Deus com essas palavras, essas palavras, porque são palavra de Deus, elas lentamente constroem em nosso coração um pequeno ninho para si mesmas. E ali ficam o restante do nosso dia atarefado. Não é maravilhoso? A palavra de Deus tem poder para construir um ninho para si mesmas dentro do nosso coração. Então, nos envolvimentos e desafios da vida diária, a palavra construiu um ninho, dizendo assim: eu sou o teu pastor. Para alguns, por exemplo, o Senhor pode dizer: então, nos desafios da vida diária, Ele nos livra da ganância, da avareza, do atropelamento, do buscar coisas, do correr atrás do vento, porque as palavras se aninharam no nosso coração. Eu sou o teu provedor. Compreende, irmão? Isso é o poder da palavra. Então ele continua assim: até enquanto falamos. Eu dá até dó de cortar aqui a fala do Romeu Bornelli, porque quanto mais eu escuto, mais eu quero escutar, mais nós já passamos o nosso tempo. E também existe uma provocação minha, os senhores que estão me ouvindo, de irem lá no original e ouvirem esse vídeo, pelas suas pisaduras fomos sarados, de número 3. Então lá no nosso canal YouTube, também está no canal YouTube Só Palavra. O nosso está lá na playlist do Romeu Bornelli. Então o que eu quero é que vocês vão no nosso canal, por isso que eu falo para as pessoas, vão para o canal, vamos divulgar o canal. Porque o canal tem só 7.000 vídeos, né? Falando de Cristo, de uma forma ou de outra, falando de Cristo, levando a gente a ter uma vida no Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva a Cristo, a ser cristocêntricos, né, em todas as situações da vida, para nós nos desraizarmos do mundo e colocarmos nosso coração em Cristo, em Deus, na Trindade. Temos comunhão com a Trindade. Temos audição por intuição, que vem do Espírito Santo, da voz de Deus. E temos a consciência, discernimento verdadeiro, correto, que vem através do Espírito Santo, da mente de Cristo. Senhores, se eu tenho crença, se eu acredito que Cristo é o meu cabeça, isso alivia a minha cabeça. Se eu tenho certeza que o meu Pai Celestial me ama e quer o melhor, que a vida com Ele eternamente, por que eu vou ficar preocupado? Se eu creio que eu tenho o Espírito Santo que habita meu coração e que me diz se eu vou para a direita ou para a esquerda, por que eu vou ficar preocupado? O que me preocupa então? É as pessoas que eu amo, que eu convivo e que não acordaram para a vida espiritual. Daí a academia.
conclamando as pessoas a acordarem para a vida espiritual. Vem me treinar na academia. Dá um tempinho, nos escute um pouco. Vai lá no nosso canal YouTube, escute o que está lá. Mas o mundo atrai os senhores, atrai-nos também, a mim, para nós sairmos disso daí. É muito atraente. Mano. Tchau, senhores, eu não paro de falar. Uma boa noite. E amanhã, 10 horas, temos a nossa live, Mesa do Senhor. Ponto alto da semana, Mesa do Senhor. Tchau, tchau. Obrigado.